Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Entre Mães. E hoje eu conto com a presença muito especial da Mariana Jordan. Ela me ajudou muito no meu plano alimentar quando eu estava grávida do Joaquim. E eu quis muito trazê-la para cá para conversar com a gente, para falar sobre um pouco sobre a nutrição na gestação e no pós-parto. Mari, seja bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui. E eu queria perguntar um pouquinho para você se apresentar, quem que é você e quem que é a Mariana Jordan, tanto a nutricionista como a pessoa maravilhosa que eu conheço. Sim. E também tive muito sua ajuda. Então, me apresentando primeiramente, né, sou Mariana, estudei com a Cris no colégio já faz alguns anos. E quem é a Mariana Pessoa? Mariana Pessoa é uma pessoa curiosa, estudiosa, sempre gostei de ir atrás de tanto assuntos que eu gosto quanto gerais. E aí, falando sobre a nutrição, acabou que a nutrição me escolheu. Então, eu comecei fazendo odontologia, fiz 2 anos e meio, acho que você lembra, né? Lembro. Não gostei, não me identifiquei, acho que a gente escolhe muito cedo a faculdade, então eu desisti e mudei a rota. E aí, a nutrição, acho que foi algo que sempre esteve dentro de mim, desde pequena eu lembro de me interessar sobre os benefícios das frutas, por que faz bem tal coisa. E isso agregou muito quando eu fiquei mais velha e comecei a treinar, fazer academia. Vi que gostava e me interessava e comecei a ir atrás. Aí entrei na faculdade. Inicialmente meu plano não era ir para o materno infantil, mas como eu trabalhava com criança já na época, eu dava aulinha de inglês numa escola. Aí eu comecei a pensar nesse lado também da nutrição. Então a nutrição materno infantil, ela vai desde a mulher tentante, grávida, até a alimentação da criança. E aí foi quando eu entrei na faculdade, enfim, e fiz minha pós de materno-infantil no final, no último ano. Que legal. Então, formei já com o objetivo de atender tentantes, que foi o teu caso, e que faz toda a diferença, a Cris sabe como é importante nessa preparação. E hoje meu foco é emagrecimento, saúde da mulher e também as gravidinhas. A alimentação, antes de eu te conhecer como nutricionista, eu confesso que eu não acreditava muito na questão da alimentação, impacto para a mãe, impacto para o bebê. Depois que a gente se conheceu na pré-tentativa, na tentativa também, eu vi como mudou, como me gerou um bem-estar. Né? E eu queria te perguntar, além desse bem-estar para a mãe, o que a alimentação, um plano alimentar, causa também para o bebê? Perfeito. Então a Cris é um exemplo, assim, né, magnífico pra gente usar, porque ela sempre foi magrinha, nunca teve o problema de sobrepeso, é saudável, né, mas às vezes a saúde tem que passar dessa linha do básico. E quando a gente tá falando de uma pré-gestação, pensa, né, que é uma saúde tua e do bebê ainda. Então tudo que você estiver comendo, se alimentando, suplementando, vai passar para esse feto. Né? E aí, pensando já na fertilidade, tem que começar essa preparação. Então, desde a mulher engravidar, e não só a mulher, então a gente acredita muito numa herança epigenética que vem do pai também. A preparação tem que ser dos dois, para nessa fecundação o bebê ter tudo que ele precisa para vir com saúde depois. Então a relação é direta da nutrição, e aí é legal pensar nos 1000 dias. Acho que eu te falei isso até na consulta. O que são os 1000 dias? Então vai desde desse momento da fecundação até o 2º ano de idade do bebê. Todo esse período é o que vai determinar a saúde da criança e depois do adulto para o resto da vida. Então é importante olhar para esse período e usar tudo que a gente tiver de ferramenta da nutrição para isso. E Mari, tem algum alimento? Porque a gente, quando está grávida, a gente sempre escuta, não pode comer canela, não pode chá de verde. Isso, Tem algum alimento que realmente, que não é só fugindo da crença popular, que realmente a grávida não pode ou deve evitar na gestação? Então, primeiro, acho que cafeína, né? A gente já tem 1 milhão de estudos que mostram que não é seguro mesmo para grávida. Até hoje está um pouco mais flexível isso. Então, até, né, tem estudos que falam que até 200 miligramas de cafeína é tranquilo. Mas eu digo que quando está grávida é melhor pecar pelo excesso, né? E aí evitar mesmo a cafeína. Ficar ali até uns 80 ml é tranquilo. Outros mais óbvios, né? Então, álcool, nem pensar, nem uma tacinha de vinho, nada. O açúcar, evitar por conta da resistência insulínica. Que mais? Alguns chás, né? Chá, a gente tem pouco estudo em cima, então melhor evitar e ficar nos mais seguros, que são chás de frutas, normalmente, que a gente indica. Canela, como você falou, também não é o ideal.
Então, acho que de cabeça, assim, os que eu lembro são esses. E, lógico, carne mal passada, aquela história, né? Do peixe cru, evitar tudo isso. E quais são os maiores quando chega uma grávida no teu consultório? Qual que é um dos, né, os maiores desafios que você tem com relação ao plano alimentar para essa gestante? Olha, da minha experiência clínica, o que eu mais senti, assim, com as grávidas é a fome mesmo. Eu acho que tem até uma crença, né, popular de que grávida tem que comer por 2, e não é verdade, né? A gente tem que comer na medida certa ali para aquele momento. Lógico, tem um ajuste de calorias, a gente até vai falar sobre isso, mas, né, não precisa comer o dobro do que está acostumada. E aí essa fome tem que driblar com fibra, com proteína, com receitas, que eu, né, sempre ajudo e auxilio, para não compensar muito em carboidrato, em ultraprocessado. Inclusive essas suas receitas, quando você manda pra gente o plano, Sim. é tão fácil, Muito. que a gente acaba, antes de chegar numa nutricionista, a gente acaba tendo, eu tinha medo de chegar, conversar com vocês e ser aquelas Super Masterchef. que eu não ia saber fazer. Nossa, é algo super básico, no sentido fácil de se fazer. Ingredientes acessíveis. Super acessíveis. Sim. E que me deixaram com um bem-estar, assim, absurdo. Impressionante. Exatamente. A gente substitui, na verdade, receitas tradicionais por receitas mais saudáveis e práticas, porque hoje em dia acho que todo mundo gosta dessa praticidade, né? É verdade. E Mari, também, na questão de alimentos, tem alguns alimentos que ajudam com náusea, azia. Eu sofri muito com azia no final da gestação. Sim. Também pela compressão já dos órgãos. Isso, né? tá bem nessa, grande, quando ele estava quase nascendo. Isso é bem comum no finalzinho, a náusea mais no início. Então, pensando em náusea, o gengibre é muito interessante, pode ser chá ou suplementação, até 4 gramas de gengibre. Vitamina B6 também dá para pensar. Enzima digestiva ajuda bastante as grávidas nessa digestão. Que legal. Dá para suplementar. Lógico, daí fracionar essas refeições, então não comer grandes porções, né, dividir durante o dia. Para enjoo, uma dica bacana é também ir para os crocantes, então biscoitinho, bolachinha, água e sal, sabe? Sei, é um momento que dá para investir nisso para ajudar na náusea também. Que legal. E Mari, com relação aos trimestres da gestação, a cada trimestre requer um plano diferente, uma alimentação diferente, ou você tendo uma alimentação desde o primeiro momento até o final, a mesma alimentação vai suprir esses nutrientes para o neném? Tá. Então depende muito de como tá essa mulher no momento ali da fecundação. A gente tem que olhar o peso dela, se ela tá eutrófica, né, no peso correto, tá abaixo do peso ou sobrepeso. A partir disso, a gente sabe o cálculo ali para as calorias, né? Então, por exemplo, se a mulher tá no peso ideal dela, a gente não mexe em caloria. Ou se ela tá sobrepeso também, mantém igual. Uma dieta como seria pro peso dela antes de engravidar. Agora, se essa mulher está abaixo do peso, a gente tem que calcular de acordo com o peso ideal dela. Então, provavelmente vai ser mais caloria. E aí, no segundo trimestre, a gente tem um aumento ali de 300 calorias. E no último também. Então, vai gradualmente aumentando. E o que eu olho muito também é a proteína, principalmente, né? Que é bem interessante a gente ter uma quantidade ali calculadinha. Carboidratos, né? E principalmente o índice glicêmico do alimento, para não dar o pico de insulina. Pensando lá na diabetes gestacional também. E também os nutrientes que o neném precisa, conforme os trimestres, é mais ou menos os da mãe, né? Por isso... exatamente. Tem toda essa parte ainda de vitamina e mineral, de suplementação. Que qual que é o mundo ideal, que todo mundo poderia né, se preocupar? É começar isso pelo menos 3 meses antes da fecundação. Então, fazer exame de sangue, ver se está tudo alinhado, principalmente vitamina D, ferro, magnésio, tudo isso já estar bem ajustado para daí na hora não ter que mudar tanto, né, na alimentação. E aí continuar alguns suplementos aí durante a gravidez toda, que acho que foi teu caso também, né? Então, ômega 3 eu sempre priorizo, com foco no DHA, ácido fólico, né? Vitamina complexo B em geral é muito importante. Então, tudo isso o bebê vai precisar e a mãe muitas vezes tem que suplementar. A gente não pode ir de acordo só com o básico, né? Com aqueles multivitamínicos. Entendi. Agora que eu acabei de também tomar minha água, eu queria te perguntar sobre a água. Com relação pro bebê e pra mãe nessa gestação, né? A água não só para a grávida, né? É importantíssima pro metabolismo. E aí, lógico, na gravidez tem que aumentar, assim, o consumo de água.
Pelo menos ali uns 2,5, 3 litros de água é o indicado. E depois na lactação ainda mais para aumentar a produção do leite materno. Mari, e com relação à diabetes gestacional e à pressão alta na gestação, como que uma alimentação pode ajudar não só você não ter, ou como você tem, ou manter ou diminuir? Para equilibrar, sim. Então, isso também vai muito de acordo com o peso da mulher, né? A gente tem que sempre olhar desde o exame de sangue, como era a insulina dela antes desse parto. Essa a gente tem que ficar ainda mais atentos. Agora, para uma mulher eutrófica ou no peso ideal ali, mesmo ela estando no peso certo ou com os exames em dia, a própria gestação já causa uma resistência insulínica fisiológica. Então, a gente tem que ficar muito atento aos picos de açúcar, né? Sempre dieta muito rica em fibra. Então, eu indico o uso de farelo de aveia, do amaranto, grãos integrais, quinoa, arroz integral, os amidos, batata doce, mandioca. Tudo isso tem fibra, né? Lógico, também junto com vegetais e frutas, para não dar os picos de açúcar e a gente controlar. E aí, pensando na questão ali de suplementos, também tem vários que podem ajudar. Então, desde o alfa-lipóico, é muito interessante. Também temos tirosina, outras opções que, se for o caso, a gente tem que entrar com isso, dependendo de como está o exame de sangue. Entendi. E Mari, agora falando no pós-parto, que é um momento, eu acredito que é mais difícil do que a gestação. Sim. Como que a mulher consegue, como que a alimentação ajuda a mulher nesse período dela, sabe? É muito individual, até não sei como foi pra você esse período do pós-parto, mas tem mulher que tem mais fome, menos fome. Nossa, eu cortei, assim, o apetite e eu não conseguia comer. Tanto que é muito comum emagrecer também, porque já tá dando muito nutriente ali no aleitamento, já não teve tanta fome, às vezes pouco tempo também de pensar nisso, e acaba emagrecendo, perdendo peso, o que também não é saudável pensando nessa produção do leite, né? Então, a alimentação, a base é muito parecida com a da gravidez, com a da gestação. Proteína, vegetais, carboidratos bons, uma alimentação mais mediterrânea, né, que a gente chama. E tomar alguns cuidados no sentido dos alimentos que podem causar algum desconforto para o bebê. Então, os grãos, as leguminosas, né, então feijão, tudo isso, evitar no começo. Fruta muito cítrica, tudo isso pode vir a causar algum sintoma ali para o bebê. Outro ponto importante, né, se atentar aos alimentos com um perfil alergênico muito grande. Excesso de glúten, excesso de leite, excesso de soja, frutos do mar, tudo isso também nesse momento não é legal comer diariamente, né, sempre ir mesclando a alimentação. Então, assim, porque essa fase é muito difícil, tem gente que, não, você pode comer tudo à vontade que não vai passar pro neném na hora da amamentação. Não, você não pode comer certas coisas porque passa pro neném. Sim. E eu fiquei muito nessa dúvida, sabe? Só que acabou que eu não conseguia amamentar. Então, foi essa preocupação que durou um mês. Sim. Depois de um mês, daí a vida voltou, porque eu não conseguia. Mas nesse um mês, eu já não estava conseguindo comer direito. Eu já estava com uma carga emocional muito grande. Sim. Aí, o Joaquim não estava ainda na fase de cólica. Isso era algo que eu me preocupava. Lógico. Mas ao mesmo tempo eu não estava, na época, como eu estava no pós-parto de um mês, eu não estava nem conseguindo entrar em contato com você. Sim, né? É um momento muito, uma bolha que uma bolha. Entram ali. E quais são os alimentos, Mari, que a gente pode usar, comer, na verdade, né? Para aumentar a produção de leite, sabe? E também os alimentos que a gente não pode. Eu sei que você acabou de falar, mas para reforçar um pouco, porque isso ainda fica assim muito na dúvida, sabe? E assim, como você falou, tem gente que é mais liberal no sentido de pode comer tudo, não vai passar pro bebê. Mas eu falo que quando a mulher tá grávida ou lactante, enfim, é momento de ser chata mesmo. Né? Então, todas aquelas frescuras que a gente escuta por aí, é momento de prestar mais atenção para isso, né? Então, desde mudar o teu skincare para algo mais natural, cuidar com o plástico, o BPA, né? Que são essas toxinas que ficam em embalagem de plástico, em panela de alumínio. Isso pensando lá na gestação, tem bastante coisa para tentar, né? Que eu normalmente falo para as minhas gravidinhas.
e que é momento de ser chata, priorizar orgânico, evitar o excesso de mercúrio do peixe, né? Então tudo isso vai de alguma forma passar para esse bebê. E pensar que o teu fígado tá trabalhando muito mais ali, é muito hormônio, muita mudança, então tudo que entrar em contato com a tua corrente sanguínea vai ser mais difícil a metabolização. E aí, pensando nesse pós ali na amamentação, mesmo esquema, né? Então, continuar com a alimentação da gravidez e para produção de leite, como você perguntou, não existe nenhum estudo embasado que diz tal alimento vai ajudar, mas quanto mais nutriente, melhor. Pensar que o leite, o colostro, ali, que é esse primeiro leite materno, é o mais rico em nutriente, é o que mais que o bebê precisa naquele momento. Então, tudo que você trouxer de nutriente para a tua alimentação vai passar para o leite materno também. E aí, sobre evitar os mesmos da gravidez. Então, tudo que pode agitar o bebê, cafeína, chocolate, chá verde, né, isso vai passar para a corrente sanguínea dele também. Álcool, nem pensar, evitar mesmo até... O desmame ali é importante, os que causam gases, como eu comentei, e os alergênicos, né? A gente, até você falando com relação à bebida, esses dias a gente saiu, tinha um nenenzinho, Mari, acho que não tinha 1 mês de vida. A mãe estava bebendo, assim, começou com vinho, a gente no restaurante começou com vinho, daí começou com uma cerveja, e eu fiquei tipo, meu Deus como que do pode, céu. Assim, não dá pra saber se ela tá amamentando ou tava em forma, mas a gente automaticamente pensa como bebezinho pequenininho, sabe? A gente acaba criando uns pré-conceitos na nossa cabeça. Acho que a gente, por passar por isso, também a gente acaba se preocupando. E vendo também. Exatamente. Mas eu acho também muita falta de informação, né, Mari? Como a gente de falou. consciência mesmo, né? Antes não se falava muito disso, tanto que as gerações dos pais aí de 1980 e 90 agora sofrem por causa, né, da má informação daquela época. Mas a nossa geração, e cada vez mais, já tem essa informação. Então, por que não fazer o melhor que a gente pode com isso? Com certeza. Né? E Mari, na fase do pós-parto, no puerpério, eu tive muita... afetou muito o meu emocional. Oscilação de humor. Muito, sabe? Então, acho que até hoje, depois de 2 anos que eu tive o Joaquim, agora que tá voltando, tudo é normal, que eu tô me reconhecendo novamente. E me conhecendo também como uma outra mulher. Como que a alimentação ajuda a mulher no emocional. Sabe? Que eu senti muito isso na pré-gravidez. A compensar? Não, na verdade, você perdeu a fome. Eu perdi tudo. Eu fiquei assim, eu me isolei, sabe? Eu tive um baque emocional muito forte. Então, eu tava 100% focada nele. E que eu acho que isso acaba sendo normal, né? Da mulher. Nossa. Mas eu acabei me esquecendo totalmente. Então, eu não comia. Eu ficava nervosa, porque eu não conseguia amamentar, sabe? Daí Foi um dos motivos até que interviu na produção de leite. Com certeza. Aí eu ficava preocupada porque eu não tava comendo direito. Eu comia só um pouquinho, sabe? Então, tudo isso também deve ter influenciado, com certeza influenciou. Claro. Mas como também que a alimentação me ajudaria e ajudaria também outras pessoas, né? Eu acho que primeiro ponto, pensando em sintoma de humor, não só para grávidas, mas para todo mundo, é ter um sono restaurador. Isso interfere muito na saúde mental, nesse ânimo do dia seguinte. E pós-parto, ele é o momento onde a mulher menos dorme. Né? Então já tem toda essa alteração hormonal, mais as noites de sono mal dormidas, o combo para vir os sintomas aí mais depressivos, o baby blues que chama, né? Então é importante tentar ao máximo que você puder ter horas de sono restauradoras. Eu sei que é muito menos do que você tem hoje em dia, mas tentar priorizar, né, dormir bem. Para isso, fazer uma suplementação, magnésio inositol, chás mais relaxantes ali já entra, para priorizar a noite bem dormida. Tirando essa parte do sono, a alimentação entra como um conforto também. Então, priorizar alimentos que vão ajudar a serotonina, principalmente, né? Como tem toda essa oscilação hormonal ali no pós-parto, já fica, essa conversão de hormônio fica prejudicada realmente. E aí, comer fontes de triptofano. Então, banana, cacau, trazer esse tipo de alimento, chá verde, não em excesso também, né? Por conta da amamentação, mas tudo que possa aumentar o teu humor vai ajudar através do triptofano. Entendi. Mari, e agora mudando um pouco de assunto, uma pergunta nova que apareceu aqui para mim.
Eu sei que você trabalha hoje numa escola, Sim. já até fazendo um gancho para o nosso próximo podcast. Sim. Como que a alimentação, agora para a criança infantil, que agora a fase do Joaquim, a fase das crianças que estão iniciando na escola, como que isso também ajudaria, né? Como que a alimentação ajuda no desenvolvimento deles? Da criança, ó. Então é engraçado que a gente percebe o paladar das crianças mudar muito, mesmo todos a mesma idade ali na turminha, e normalmente vem já dessa gravidez, porque o paladar da criança também é formado na gestação. Então olha a responsabilidade dos pais. Quanto mais, eu falo para as grávidas, né? Quanto mais variar, melhor, porque você está criando um paladar já desde a barriga. Deve ser por isso que o Joaquim ama arroz. Porque, meu Deus, eu não parava de comer arroz na gestação. Então, pode ser, sim, tem relação. É afeto, né? Mas eu vejo essa criação já desde quando nasceu da introdução alimentar, que refletindo na alimentação da criança quando a gente tem as aulinhas ali com as comidas. E também o que eu percebo, né? A cada ano, então, eu dou aula para as crianças de 4, 5, 6 anos. Quanto mais elas estão crescendo, o paladar vai ficando um pouco mais restrito já. Por conta de... Vai abrindo o leque de alimentos que elas conhecem, né? Então, a partir do momento que você trouxe ultraprocessado, o paladar já piorou. É a realidade que a gente vive. É difícil você também viver numa bolha e não dar nada para a criança. É impossível. Mas a base da alimentação tem que ser comida de verdade para ela até estranhar quando vier um alimento muito fora disso, sabe? Ela não viciar esse paladar em ultraprocessado. É uma fase que eu ainda não peguei com o Joaquim. Sim. Você ainda tá na fase do não pode açúcar, né? Que ele começou. Não, a gente já tá, estamos até liberandinho, bolachinha com sal, essas coisas todas. Esses dias ele até comeu um bolo de chocolate. Meu Deus, o menino assim não queria largar o bolo. Viu? Algo... Não só a criança, nossa, a gente também. Não pode comparar. Mas é algo até bonitinho de ver. A gente acha bonitinho porque quando ele comeu algo diferente, o açúcar, o olhinho dele estalou assim, ficou... Bolo. Uma coisa muito que foge ali do que ele tá acostumado, né? Muito. É uma novidade. E é até engraçado você falando isso. Eu, principalmente, que sou mãe do Joca, que vai passar por isso ainda, é algo que é uma preocupação a menos. Né? Porque também essa fase da introdução alimentar, para mim, foi muito difícil. Ele come bem, mas ele enrola muito. Entendi. Então tem que fazer aquele teatro. Eu já tenho telas, eu não consigo segurar. Então até as telas me ajudaram muito nessa questão da alimentação. Ele acaba comendo tudo porque tá distraído. Então a gente sabe que a cada fase que passa, eles ficam mais seletivos, né? Exatamente. E isso das telas que você falou, a gente tá numa sociedade onde tem tela o tempo inteiro. É muito difícil, porque nem a história da bolha da alimentação. Você não tem como se viver num mundo à parte ali, que não vai existir tela, não vai ter ultraprocessado, enfim. Então, você tem que fazer o melhor com o que tem ali no teu ambiente. Com certeza. Né? E se for para ele comer melhor com a tela, é melhor que ele coma bem, né, do que não coma. Do que não coma. Exatamente. Com certeza. E eu vejo muito também que, quando eu atendo mães de crianças, é o ambiente da família que vai moldar essa alimentação, né? Então, como que a família senta à mesa? É um lugar agitado, muito barulho, né? Muita gente. Isso vai passar para a criança, automaticamente, quando a gente está estressado, o estômago não quer receber alimento, né? Então, preparar essa refeição, fazer a respiração consciente, eu faço isso com as crianças direto, para acalmar. Eu vejo que faz toda a diferença para a hora de comer, sabe? Então, tudo isso também é bacana. Que legal, Mari. E, Mari, eu vi que teve um momento, agora voltando para a questão mãe e gestação, né? Que você falou dos produtos da pele para gestantes. Eu não uso muita maquiagem, então eu acabo não tendo, acabei não entrando nessa questão com você naquela época. Mas é um assunto que me bateu curiosidade agora. Para entender um pouco mais. Para entender um pouquinho mais. A pele, não só grávida também, mas a gente absorve, né, esse skincare cheio de química, cheio de coisa que a gente nem sabe que colocam. E o corpo tá lidando com isso também, vai pra corrente sanguínea e o fígado tem que excretar de alguma forma. São os disruptores endócrinos, né, que a gente chama, que estão tanto no skincare quanto no plástico, como eu falei, no alumínio. Então, tudo que entra em contato com a gente, o fígado vai processar e pode desregular os hormônios. Então, pra grávida, principalmente, que tem que ter os hormônios muito alinhados,
isso é pior, né? Então é um momento de realmente cuidar e evitar o excesso de toxina ambiental que está em contato. Eu lembro que quando eu tava grávida, eu fui pra praia, eu falei, vou procurar um protetor. Aí eu não lembro o que agora eu esqueci, eu tava tentando lembrar, mas eu não lembro o protetor que eu tinha que comprar, que era um super especial, sem um monte de coisa. Parabeno, né? É muito difícil de encontrar. É difícil, sim. Assim, é muito difícil. Fora do país, a gente acha muita opção, o Brasil ainda tá um pouco atrás, né? Mas tem marcas aí que eu gosto bastante, depois posso até te passar pra colocar aqui na legenda, mas tem bastante opção. Nossa, é algo que eu acho que a gente que passou por isso tinha que ter. Você chega na farmácia já ter muita opção, né? Exato. Mas não, eu acabei até usando normal, porque eu não conseguia achar. Mas pode reparar que tá um movimento aos poucos, até as maiores marcas mais tradicionais estão tentando ir pro mais natural aos pouquinhos, sabe? Sim. Por conta de estudo em cima disso também. Então não é frescura, realmente é algo para preocupar. Mari, e agora a gente já tá caminhando para o final. Sim. Eu queria que você deixasse um recado para as nossas pessoas que estão vendo, para as nossas mamães, futuras tentantes. Um recadinho para elas. Eu acho que para fechar é realmente conscientizar, né, para você que pretende ter filho daqui 1 ano, 6 meses, que já é o momento de pensar em como vai ser essa gestação, né, tua saúde nessa gestação e a saúde dessa criança a partir disso. Lembrar que tem toda uma geração aí que vem pela frente, que é nossa responsabilidade mesmo, trazer a saúde que essas crianças merecem, né? E usar, como eu falei para a Cris, toda a informação que a gente tem disponível a nosso favor. Pecar realmente pelo excesso na hora da gestação é necessário, pensando aí em crianças saudáveis, que vão ser adultos saudáveis, vão ter menos doença, menos questões psicológicas, né? E é o que o nosso mundo está precisando hoje em dia. Obrigada, Mari. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Estou super ansiosa pelo nosso próximo. Sim. Que agora já vai ser outra fase do podcast. Exatamente. E muito assunto para trazer, né? Tem muito assunto, temas. Bastante ainda. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito legal. Obrigada. Adorei. Obrigada a você por estar até aqui. Não esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar o nosso podcast para que a gente continue trazendo muito mais novidades para vocês. Obrigada, beijos.